Em pouco mais de 2 semanas, casos semelhantes de violência contra crianças. Em comum nesses casos, todas as vítimas eram filhos ou enteados dos suspeitos. Você vai ver uma reportagem especial do Leonardo Lara que traz novos detalhes das investigações e traça o perfil dos criminosos. Pode rodar. Crimes chocantes e quase inacreditáveis. É minha sobrinha que eu quero, minha sobrinha. Crianças que deveriam ser protegidas viraram alvo de fúria. Tá muito dócil, eu gostava dela. Não vai fazer isso com os próprios filhos. Em 2 semanas, casos semelhantes. Em comum, todos foram na Baixada Fluminense e cometidos por quem deveria cuidar das vítimas, os pais ou padrastos. Mas afinal, qual o motivo de tanta brutalidade? O que leva alguém a matar o próprio filho ou enteado? Nós vamos contar o histórico de violência de famílias agora completamente destruídas por crimes que chocaram o país. Um protesto para chamar atenção para o desaparecimento de uma menina de apenas 5 anos. A gente só pede que ela apareça, por favor. Queremos a Diane! Queremos a Diane! Mas já no dia seguinte, a esperança em encontrar a garota deu lugar à revolta pela revelação de um crime brutal. O corpo de Diane Vitória Silva dos Santos foi encontrado nesta fossa que fica atrás da residência da família, em Saracuruna. Familiares e vizinhos saíram às ruas para protestar. O motivo foi uma descoberta. O padrasto foi o autor das agressões. Falei que era esse homem, ninguém nunca me escutou. Falei que esse homem não prestava, ninguém nunca me escutou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Na delegacia, ele confessou o crime. Por que você matou a menina? Eu não tava muito bem não, eu tinha usado muita droga. Botei ela lá dentro da fossa. Sozinho? Porque você aqui na delegacia disse que a mãe participou. A minha mulher participou junto comigo. A mãe de Diane negou o envolvimento. 1000 vezes se me perguntar, eu vou falar, eu não tive envolvimento. Era minha filha, eu amava demais. No velório, teve confusão entre as famílias do pai e da mãe. Eu sabia que o cara judiava na minha sobrinha e deixava ela matar. Uma casa simples em uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas, os moradores se chocaram com o que viram. Uma brutalidade sem limites. Dentro desse armário estava o corpo de um menino de 1 ano e 7 meses. A polícia demorou poucas horas para revelar o responsável por tamanha atrocidade. Foi o próprio pai de Tainan. Ele chegou a procurar uma delegacia para registrar o sequestro e desaparecimento do garoto. A intenção era despistar a polícia, se apresentando como um homem desesperado diante do sumiço do filho. Ele alegou que Tainan tinha sido levado pelos traficantes que estão em guerra na região, o que não convenceu os investigadores, muito menos a madrasta da criança. Ela acredita que Éder Moraes Lima matou o próprio filho para se vingar dela. O rapaz tinha ciúmes da relação entre os dois. Dava mais atenção pro garoto do que pra ele. Você cuida do garoto, mas não quer cuidar de mim. Eu falei, se você quis ficar com o garoto pra gente criar, eu tenho que dar mais atenção pro garoto do que pra você. Kelly era chamada de avó pelo pequeno Tainan, mesmo sem ter laços de sangue com o garoto. Era quem protegia o pequeno da fúria do próprio pai. Não gosto nem de pensar como é que foi. Ele foi tirado dentro da minha casa na sexta-feira de manhã. Éder foi preso no dia seguinte ao crime. O delegado conta que o pai revelou em depoimento que se irritou com o choro do menino, que completaria 2 anos apenas em outubro. Percebeu claramente que o Éder, além de matar o Tainan, porque ele estava chorando muito na sexta-feira, tem um outro fato ainda que dá para ver bem o motivo desse crime, que foi o fato de, no dia anterior, a namorada dele ter terminado com ele, com o Éder, e
já não aguentando mais ver os maus tratos, as agressões que o Éder praticava contra o Tainan. Uma gaiola no meio da casa, uma estrutura montada para permitir choques elétricos. A brutalidade era cometida contra a neta de Dona Eliane. Todo dia, né? Ninguém vai esquecer disso. A polícia descobriu as sessões de tortura depois que vizinhos denunciaram a rotina de violência na casa da família. Patrícia visitou os sobrinhos no abrigo para onde foram levados e também ouviu os relatos do terror vivido por eles. O menino falando tudo que o pai prendia mesmo, que ele saía, levava ele, deixava ela presa, passava a noite na gaiola sentada, tia. Você dormia na gaiola? Sim, eu dormia, ficava sentada, tia. Ele queria desviar dela igual a mãe, mesma coisa. Queria fazer com ela igualzinho a mãe. Primeiro maltratou a esposa e agora a filha. Mesma coisa. A mãe das crianças morreu há 3 anos, vítima de tuberculose. Antes de ficar doente, ela ajudava na limpeza na pensão que fica aqui na rua. Enquanto trabalhava, os 2 filhos ficavam aqui na casa da avó. Nesses momentos, longe do pai, eles eram alegres. Corriam de um lado para o outro nesse corredor estreito. Eram a alegria da casa. Agora, o desejo da família é que as 2 crianças morem aqui, bem longe do pai. A tia quer a guarda das crianças e luta para que o pai biológico não se aproxime mais deles. O carinho e o amor que eles vão ter, tenho certeza que eles vão ter comigo, a minha mãe, a minha irmã, meu irmão. A gente vai dar todo o carinho para eles. Não vão deixar faltar nada para eles. Tudo que eu quero é que eles fiquem comigo. Patrícia está revoltada, já que o agressor foi preso e em seguida liberado. Para mim merece uma cadeia. O mesmo que ele fez com a filha, ele tem que passar por isso, o mesmo que ele fez. É o que ele merece para mim. Qual o perfil desses homens que de uma hora para outra destruíram a própria família? Em comum entre eles, o fato de serem jovens, com profissão definida e até então sem antecedentes criminais, apesar do histórico de violência dentro de casa. Jefferson Antônio da Silva montou a jaula onde a filha recebia choques elétricos. Ele tem 28 anos e trabalha como serralheiro. Jefferson chegou a ser preso, mas responde ao processo em liberdade. Ele saiu da cadeia, passou por aqui, mas ninguém sabe. O homem que escondeu o corpo do filho em um guarda-roupas também é jovem, sem antecedentes criminais e não vivia com a mãe da criança. O auxiliar de pedreiro Éder Moraes de Lima, de 22 anos, agora preso em Bangu. Edivaldo Belmiro, de 26 anos, não era o pai biológico da criança que matou. O fato de não poder ter filhos teria provocado ódio em relação à pequena Diane. A gente percebe realmente que são pais jovens, com a família desestruturadas. Normalmente o pai e mãe, os pais não vivem juntos, já se separaram, cada um estão com outros companheiros. E também uma indiferença pelos cuidados, pela criação, pela saúde do filho. Mas afinal, o que leva uma pessoa que deveria proteger o filho ou enteado a tirar a vida da criança? Este médico psiquiatra examina criminosos há mais de 40 anos. Esta pessoa que fez isso não pode ser uma pessoa assemelhada a mim. Eu quero excluí-la da semelhança comigo. Portanto, eu quero colocar um rótulo. O rótulo geralmente é de doença mental. E a maioria esmagadora dos criminosos não é doente mental. São valores subalternos, interesses às vezes econômicos, interesses de vaidade. Como se defender desse perigo que está tão próximo? Relação, ou seja, interação entre as pessoas, e também a questão da educação. É aprender a conviver com a diferença.